Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 17 de janeiro de 2024. Vamos dar graças a Deus, né, irmãos? Orar. Vamos orar, dando graças. Meditar, né? Usar, né, as nossas armas. Né? Afiar as nossas armas espirituais para que possamos lutar contra os espíritos malignos, né? São os nossos inimigos, né? Os inimigos da nossa salvação não é a carne e nem o sangue, mas os espíritos malignos que andam ao derredor de nós e das nossas casas. E ao derredor aí do mundo, né? Procurando o quê? Procurando fazer uma alienação, né? Tirar as pessoas do caminho, procurando fazer com que as pessoas desobedeçam ao Criador, não aceitem o Redentor, não aceitem a palavra, não aceitem a verdade, mas aceitam a mentira, né? Mas aceitem a mentira, a iniquidade. E amém. Então vamos caminhando aí, né? Em direção a Jerusalém Celestial. Estou insistindo com isso e vou insistir toda a vida, né? Com a nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, não é isso? Para que a gente possa ser contado no meio delas e sermos arrebatados naquele grande dia e participarmos das bodas do Cordeiro lá na Jerusalém Celestial. Amém, aleluia, Hosana, Maranata, né, irmãos? Irmão, continuar aí, né, com o resgate, né, do pecado, né, o resgate da morte do pecado. O pecado causa morte, e aí o Senhor Jesus e o Deus de Israel ofereceu como é que se resgata esse pecado, né? Por isso é que ele deixou a igreja aqui, né? Certo? Para continuar esse resgate das pessoas que quiserem, né? Serem resgatadas, que assumirem, né? Que a pessoa tem que assumir, né? Se ele não assumir, como é que vai ser? Aí nós estamos lendo aqui o Hebreus 10, né? Que nos dá aqui uma ideia do que é essa, do que é a gravidade, né? Do pecado na graça. Que ele faz aqui uma comparação no capítulo 10, versículos 28 e 29. Ele está fazendo uma comparação aqui entre a graça e a lei, ó. Porque no 28 ele diz o quê? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então nós vimos lá que vários pecados eram penalizados com a morte, né? Significando que não tinha resgate, né? Aí no 29 ele vai dizer da graça, ó, quanto maior castigo, cuidais vós será julgado merecedor àquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Né? Então, se na lei, né, tinha pecado lá que não era perdoado, que o castigo era a morte, então ele está dizendo o quê? Comparação que ele está fazendo. Maior castigo, né, deve ter, né, ou cuidar vós será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, né, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Certo? Então, eram vários pecados, né? Conforme a gente vê aí
o que está escrito, né? Mas isso aí é o Paulo falando aos Hebreus, mas nós vamos ver Pedro também falando, né? Na sua segunda carta, no capítulo 2, ele também vai falar, vai fazer referência a esse fato. Aqui no versículo, no capítulo 2, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 19 em diante, ele vai dizer o quê? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, né? Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Né? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Bom, isso aqui, ó, o que o Pedro está escrevendo aqui, tem, né, ligação com aquilo que o Senhor Jesus falou, né? A respeito dos espíritos, né? O espírito que é expulso de um lugar, ele vai para lugares áridos, né? E aí ele voltando àquele lugar, vê que ele está desocupado, ele vai lá, arruma mais 7, né? Vem e ocupa aquele lugar e o estado fica pior do que o anterior. Então tem ligação, né, com isso que o Senhor Jesus falou, como outras coisas também tem que a gente vai ver. Então, porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Né? Deste modo sobreveiros e que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então está isso, essa palavra do Pedro, né, está em perfeita unidade, digamos assim, com aquilo que o Paulo falou e com aquilo que o Senhor Jesus também falou. O Senhor Jesus também fala lá, né, da pessoa do rei, né, que vai fazer uma guerra contra o outro rei, que ele pese bem, né, as suas tropas, seus recursos, né, para que ele possa ver se realmente ele possa enfrentar aquele outro rei, né? Porque se o rei for maior do que ele, é melhor ele fazer um acordo com ele. Isso aí é uma metáfora, né? Claro. E a palavra ela é enigma, parábola e metáfora, todo o tempo, né? Para que quem possa entender seja só a igreja. Foi o que o Senhor Jesus disse, quem vai entender é a quem for dado, né? E também tem a ver com aquilo que o Senhor falou a respeito da pessoa que vai construir uma casa, né? Que ele diz o quê? Quem vai construir uma casa, ele se assenta, faz direitinho lá o seu orçamento, vê se vai dar para construir a casa, porque se não der, é melhor que ele desista, né? Porque senão ele vai ficar com a casa pelas metades e vão ficar exatamente criticando ele, né, digamos assim. Não é isso, irmãos? Então nós estamos vendo aí, né, o resgate da morte do pecado, né, o entendimento aí que a gente tem das Escrituras. Nós estamos procurando rever, todos nós sabemos disso. Estamos apenas rever, né? Que o meu propósito é o quê? É registrar, né, toda a nossa caminhada, nesses 34 anos, 30 anos que estão caminhando, né? Registrar exatamente as coisas principais que nós vivemos, que nós entendemos e que nós estamos aqui caminhando.
Amém. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.